todo um projeto para isso. E esse projeto é feito, é construído assim, e se tiver falta de refrigeração, como é que eu resolvo? Eu tenho que ter um gerador, que vai entrar instantaneamente. Como é que o hospital tem? Acabou a luz, imediatamente entra o gerador. E tem um tempo. Chegou-se à conclusão, vários testes, é necessário que haja, pelo modelo que resolveram fazer, esse projeto da Rússia, que precisava, o tempo estava longo demais. Então, eles elaboraram uma maneira de aproveitar o próprio resíduo da turbina para criar energia para que não tivesse o tempo para que os geradores a diesel entrassem em funcionamento. O Paulo vai me corrigir agora. Na realidade, a grande questão da usina nuclear, ela não é alimentada pela própria energia que ela gera, né? Óbvio, né? Porque se pifar alguma coisa, ela ficaria sem. Então, ela é alimentada por energia externa. Então, quando falha energia externa, você tem que usar baterias ou diesel, alguma coisa assim. Então, nesse caso aí desse tipo de usina, antes da partida do gerador diesel, quando perde essa alimentação externa, né, eles bolaram esse sistema que o próprio giro da turbina, né, alimentaria, né, um tipo inversor que permitiria que essas bombas ficassem circulando essa água, sem interromper a circulação de água. Então, a ideia aí era só fazer esse teste, que era um teste de segurança programado, que essa usina já estava atrasada com esse teste, né? Que você tem que tirar a alimentação, enfim. E eles tentaram fazer esse teste. Aí no filme a gente vai ver os detalhes aí depois. Bom, tem que lembrar que... Não, ela passou no teste. O problema é que o teste não conseguiu ser feito porque eles... Enfim, a gente vai ver no filme, né, uma série de questões até do projeto que eram, enfim, desconhecidas dos operadores, uma série de coisas. Mas... Vamos lá. Então, são pessoas que têm família, pessoas que deixaram suas famílias, têm crianças. Era uma cidade na Ucrânia, no momento que o presidente era Gorbachev. Havia todo um aspecto político, como há sempre um aspecto político em várias situações. Isso não pode ser esquecido. Tá? O gênero principal é o túmulo dele aí, e Legasov, que era o diretor, é um especialista, e ele vai ser um personagem muito importante em toda a história que vai ser contada. Eu quero, enfim, a HBO fez um trabalho excelente, eu sugiro as pessoas procurem ver, realmente é imperdível esse seriado. Tá? Tem que saber que pode alguma coisa não funcionar direito. E eu preciso ter uma redundância, eu preciso ter um backup, isso tem que ser imediatamente entrado. Fizeram uma proposta e havia uma questão. E vocês viram a luta pelo poder. Duas pessoas buscam a coroa. E nesse momento, alguém dá a solução para aquela pessoa a qual ela devia, a cabeça dela estava a prêmio, já tinha falhado, ela precisava dar certo. E alguém fala assim, eu tenho a solução. E as pessoas aceitam. Isso ocorre todo dia. Alguém diz, eu tenho a solução. Eu tenho um remédio que vai lhe curar. Eu tenho uma operação que vai lhe salvar. Essa é a grande metáfora. Só um detalhe aí, né? Quer dizer, e essa solução, quer dizer, olhando assim, dá a impressão que essa possibilidade de explodir a usina, né, era de alguma forma conhecida por eles, né? E não era, né? Quer dizer, se sabia que esse reator tinha alguma estabilidade em baixa potência, quando se conversa aí, mas isso nunca foi explicitado, discutido, né? Tinha algumas pesquisas dizendo isso, e tinha recomendação de não operar em baixa potência, mas o operador, né, ele sempre fica naquela, quer dizer, se
tem só a recomendação, tá? Você não pode operar em baixa potência. Agora, se ele não entende o porquê disso, vem aquela discussão, mas por que que esse cara colocou isso? Quer dizer, são pessoas que também estudaram, que estavam lá, quer dizer. Então, se isso não ficou claro, quer dizer, essa visão, né, do quanto seria perigoso manter esse reator em baixa potência por muito tempo, né, isso meio que ficou sem ser devidamente percebido como um fator que poderia gerar esse tipo de situação, né? Quer dizer, então, essa que é a grande dificuldade de quem está lá na linha de frente, né? Tomando decisões sob pressão, né? Esse balanço, né? Quando que essa decisão satisfatória vira uma decisão de sacrifício? Eu acho essa grande metáfora, inclusive, para a medicina. Não tem leito de CTI agora, mas vai ter. Aí eu tomo a decisão, eu opero. Aí falta leito de CTI. Não existe acidente sem precedente. Essa é a regra. Agora, quem toma a decisão pode errar. Quem não toma decisão, ele perde a oportunidade de fazer as coisas melhorarem. Por isso que a gente tem que estudar as coisas que não estão indo 100%. Essa aí é a mancha que ocorre da expansão da energia nuclear. Não era mais um problema relacionado à Ucrânia. Foi um problema que afetou milhões de pessoas, um perímetro enorme. E durante talvez um século, nós vamos ter os efeitos relacionados a isso. Quando o Paulo colocou, olhar para trás é muito fácil. O grande problema é olhar para frente. Quem não conhece a história não entende bem o presente. Se você não entende bem o presente, você não tem futuro. Essa é a realidade. E quando a gente trabalha com falhas, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Porque as pessoas que estudam isso, elas não estão procurando em quem? Quem é importante? Mas importante é por que e como isso aconteceu. Como eu não vi isso antes? Isso é muito simples. Nós estamos há 33 anos depois disso. E a gente ainda tem algumas dúvidas, algumas coisas, algumas nuances de quem está dentro dos sistemas, como a gente funciona, não na improvisação, mas fazendo alguns ajustes relacionados ao contexto. E esse ajuste é muito complexo. Porque se eu partir de agora, eu falei, bom, ok, se eu não tiver perfeição, eu não vou dar aspirina para o meu doente. Muitas coronárias vão entupir. Muita gente vai morrer. Então, todo o sistema é seguro quando a gente procura as suas falhas. Nós temos aqui 2 brilhantes jornalistas, Tedesco, Chico Otávio, pessoas premiadas, que estão dando prazer de estar aqui para a gente. O próprio jornalismo, há vários questionamentos, vários equívocos. Então, como é que a gente transmite isso? Isso é muito complicado. Mas o grande problema é a nossa incapacidade enquanto sistema, qualquer sistema que seja, de nós falarmos para nós mesmos. Nós temos dificuldade de mostrar para o público externo, nós, profissionais de saúde, lidando com pessoas que nos procuram, mas nós temos uma dificuldade muito maior de discutir entre a gente. Esse é um grande ensinamento.
Esse quadro fica muito claro em quem toma a decisão. Se as coisas são de rotina, o operacional toma a decisão, é a rotina. Se as coisas são estratégicas, a pessoa que tem nível estratégico toma a decisão. E tem as coisas táticas no meio. Agora, para o sistema funcionar adequadamente, que está no topo da cadeia, tem que entender o que o chão de fábrica faz. E o chão de fábrica tem que ser treinado para assumir uma liderança em situações excepcionais. Isso chama-se diminuição do distanciamento hierárquico. Então, equipes de alta performance têm que ter esse DNA. Por isso que eu chamei o BOP para falar aqui na primeira vez. Porque o achatamento hierárquico é muito baixo. Tanto o soldado como o tenente-coronel têm o mesmo treinamento. E a questão nossa é de dar poder ao técnico de enfermagem. Abrir mão do poder médico para empoderar pessoas que têm um nível médio, mas que fazem 80% do nosso trabalho. Isso é um dilema. Mas nós temos que fazê-lo. Porque essas pessoas são operacionais. E essas pessoas têm que ter tranquilidade que elas não estão cometendo nenhuma promoção de anarquia. Fica muito claro quando a gente mostrou aquele slide anterior do processo decisório, é quando alguém tem que parar o processo. E ela nunca foi treinada para ter a assertividade necessária. Na aviação ficou muito claro, está comigo. O momento que o copiloto toma o manche do comandante. E o momento, eventualmente, que o comandante vai ser assim, porque eu tenho mais experiência que você. Esse balanço do mais experiente e o menos experiente, você está me assediando. É o inverso, você está me tirando o poder quando eu tenho poder e eu sou mais experiente para fazer isso. Esse balanço só tem um jeito de mitigar seu desequilíbrio. É treinando, é simulação realística, é sabendo o que aconteceu e levar para o laboratório e treinar. Pelo menos aquele acidente, daquela maneira, provavelmente não vai acontecer. Ou eu vou ter ferramentas para tratar aquele acidente. E coisas novas vão acontecer. Então, todo sistema é seguro quanto maior sua capacidade de detectar falhas. Por isso que a gente precisa de imprensa, que também falha. Por isso que a gente precisa de médicos, precisa de enfermeiros, a gente precisa de gente. E gente treina gente. Esse é o fato. Então, o decisor, ele está exatamente assim, ele sofre influência de várias coisas. O conteúdo da informação, o raciocínio são apoios ao decisor. Lá em cima, tem o objetivo da organização. Organizações que estão em processo de mutação, elas sofrem. Mudanças de chefia são um grande desafio. Problemas políticos, isso é um grande desafio. A racionalidade. As pessoas confundem senso comum com bom senso. O senso comum me dá a segurança que eu sou igual. Não significa que eu tenha bom senso. Ninguém diz que não tem bom senso. Essas pessoas, na verdade, passam a senso comum. Por isso que esse encontro não é olhar fora da caixa, é olhar além da caixa. Essa é a proposta. Nós avançarmos, criarmos modelos que vão funcionar num setor. Pode ser que não funcione no outro. E nós vamos estar sempre procurando avançar.
E outra coisa, a questão da incerteza. As pessoas congelam. Às vezes a gente vê alguns comentários, puxa vida, demoraram 8 minutos para reagir. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Esse é o fato. Olhar para o espelho retrovisor, você vê bem, mas acaba você batendo. Porque o tempo que você ficou olhando pelo retrovisor, o carro andou e você bateu. Essa cientista, ela não é um personagem. É o corpo de personagens técnicos que ajudaram a entender o que havia acontecido. E o roteirista teve a felicidade de colocar essa mulher representando dezenas de pesquisadores que vão para frente. Isso é uma outra grande metáfora. Do momento que a gente cria lideranças, não divulga a cultura de segurança, se essa liderança, por algum motivo, falhar, tudo que foi construído fica destruído. Isso é muito importante, porque a gente está muito preso à ideia de alguém vá, comande. Tanto em que a gente divide competências, a gente dá responsabilidade às pessoas, você muda os paradigmas, você transforma o processo muito mais seguro. Ele se suicida 2 anos depois. Ele não aguenta. Em setembro, foi um mês que a gente fica preocupado, relembra o suicídio. A maior incidência de profissionais que suicidam são profissionais de saúde, principalmente os médicos, depois os policiais. Porque a gente não aguenta. Muitos sofrem muito. Profissionais que lidam com a morte o dia inteiro, com a saúde, somos cobrados o tempo todo. Somos imperfeitos. Queremos fazer o bem. E nem sempre nós conseguimos. A ideia de trazer esses temas aqui, talvez num modelo de oferta de serviço diferente, de qualidade, que tem um custo, mas tem que primar pela sua excelência. Medicina tem custo. A vida vale tudo.